Bora lá então, povão do terceiro B. Bora lá, né? Chega de enrolação. Muito bem. Leia o texto abaixo. Muitas dietas pregam o corte de carboidratos da alimentação para emagrecer de forma mais rápida. Mas esses alimentos são responsáveis por dar energia, por isso não devem ser eliminados da dieta, especialmente se você malha. Se a ideia é perder peso, invista em carboidratos do bem, como a batata doce. Queridinho de fisiculturistas e atletas, esse tipo de batata não é recomendado apenas para quem pratica alguma atividade física, mas também para quem deseja emagrecer. Ela, a batata doce, tem um baixo índice glicêmico, ou seja, a energia contida nela é liberada gradualmente no organismo, aumentando a sensação de saciedade, a sensação de que você não está mais com fome. Explica a nutricionista Elaine Fontes. Além disso, segundo a nutricionista Renata Fidelis, a batata doce apresenta maior teor de vitamina A e de cálcio do que a batata normal. Com apenas 116 calorias a cada 100 gramas, a batata doce costuma ser associada ao frango para potencializar o rendimento do treino. O frango é uma proteína de alto valor biológico, portanto, o ideal é comê-lo com a batata doce 2 horas depois do treino, para ter o benefício, explica Fontes. No entanto, Elaine Fontes alerta que esses alimentos não devem ser os únicos ingredientes das refeições. Credo, a pessoa comeu só frango e batata doce, também não dá, né? O processo de emagrecimento não pode ter perdas. A pessoa emagrece porque está ingerindo menor quantidade de calorias, mas é preciso variar os grupos de nutrientes, afirma. A pessoa pode comer o frango e a batata doce 2 vezes por semana e buscar outros alimentos com índice glicêmico baixo, completa. Mas não fala aqui, quais, por exemplo. As nutricionistas ressaltam que a batata deve ser cozida. A pessoa também pode consumir a batata doce assada, na sopa ou como purê. E quem estiver cansado do alimento pode trocá-lo pela mandioca, que também é uma ótima fonte de carboidrato, ainda que com menor teor de vitamina A, revela Fidelis. Legal. Reciclagem. A partir da década de 1980, a produção de embalagens e produtos descartáveis aumentou significativamente, assim como a produção de lixo, principalmente nos países desenvolvidos. Muitos governos e organizações não governamentais estão cobrando de empresas posturas responsáveis. O crescimento econômico deve estar aliado à preservação do meio ambiente. Atividades como campanhas de coleta seletiva de lixo e reciclagem de alumínio e papel já são comuns em várias partes do mundo. Felizmente aqui em Guaraí, a gente tem um sistema de reciclagem que funciona redondinho, No processo de reciclagem, que além de preservar o meio ambiente também gera riquezas, os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. Esta reciclagem contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e do ar. Muitas indústrias estão reciclando materiais como uma forma de reduzir os custos de produção. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para nós. Aí. O alumínio pode ser reciclado com um nível de reaproveitamento de quase 100%. Derretido, ele retorna para as linhas de produção das indústrias de embalagens, reduzindo os custos para as empresas. Muitas campanhas educativas têm despertado a atenção para o problema do lixo nas grandes cidades. Cada vez mais, os centros urbanos, com grande crescimento populacional, têm encontrado dificuldades em conseguir locais para instalarem depósitos de lixo. Portanto, a reciclagem apresenta-se como uma solução viável economicamente, além de ser ambientalmente correta. Nas escolas, muitos alunos são orientados pelos professores a separarem o lixo em suas residências. Assim como nas cidades, na zona rural a reciclagem também acontece. O lixo orgânico é utilizado na fabricação de adubo orgânico, para ser utilizado na agricultura. Como podemos observar, se o homem, ser humano no caso, Peço saúde aqui. Como podemos observar, se o homem souber utilizar os recursos da natureza, poderemos ter muito em breve um mundo mais limpo e mais desenvolvido. Desta forma, poderemos conquistar o tão sonhado desenvolvimento sustentável do planeta. Legal.
Grande Sertão Veredas. Por tudo eram fogueiras de se cozinhar, fumaça de alecrim, panela em gancho de mariquita e cheiro bom de carne no espeto, torrada se assando, e batatas e mandiocas, sempre quentes no soborralho. A farinha e a rapadura, as mantas de carne ceará. Ao tanto que a carne de sol não faltasse, mesmo a miúde ainda saíam alguns e retornavam tocando uma res que repartiam. A saudade minha maior era de uma comidinha guisada, um frango com quiabo e abóbora d'água e caldo, um refogado de caruru com ofa de angu. Senti padecida a falta do São Gregório, bem que a minha vidinha lá era mestra. Então aqui, gente, a gente tem um trechinho, um parágrafo, na verdade, né, desse livro aí, Grande Sertão Veredas, que está contando aqui, ele conta, né, a vida do sertanejo lá do Nordeste. E aqui nesse trecho em particular, nós vemos aí várias comidas típicas do Nordeste e a saudade que o narrador tem da terrinha dele. Beleza? Esse livro, inclusive, virou minissérie da Globo um tempão atrás. Deve até ter na Globoplay, de repente. Eu não sei, porque eu não tenho Globoplay, mas se vocês quiserem procurar, Grande Sertão Veredas, dá uma busca lá. Tá. Sobre a amizade em tempos de vida adulta, ou sobrevivendo às irreais expectativas criadas por Friends. Eu assistia muito Friends na minha adolescência, daí agora, né, pela Netflix foi redescoberta aí pela geração de vocês essa série, né? Vocês gostam? Eu gostava. Querem que eu dê spoiler aí pra vocês? Eu já sei o final, faz 20 anos mais ou menos. Tá. Já fazia algum tempo que eu estava com vontade de escrever sobre as expectativas irreais de amizade que séries como Friends colocaram na nossa cabeça. Para algumas pessoas aquilo pode até ser a realidade, mas para a grande maioria, acredito que não. A vida adulta não permite que você consiga reunir seus 5 amigos em um café simplesmente para bater papo. No mínimo, teria um trânsito para impedir que um chegasse. O outro teria que ir ao mercado e fazer uma faxina na casa. Talvez algum nem sequer fizesse do bate-papo no café uma prioridade, porque está focado na carreira, porque está simplesmente cansado e quer ir para casa. Já cansei de ouvir pessoas dizendo que podem passar anos sem falar com um amigo, mas continuam sentindo a mesma amizade. E quando se encontram, a conexão funciona com a mesma força que antes. Para mim, isso não existe. No meu mundo, amizade é construção constante. É disposição para estar lá, né, que inclusive é o tema, né? A música tema do Friends é I'll Be There For You, estarei lá por você, né? E acompanhar as mudanças de alguém, enquanto você muda também. E vocês vão reajustando as compatibilidades conforme caminham. Se não existir essa contínua tentativa de reajuste, é muito fácil se perder de alguém. Mais uma vez, essas concepções são minhas e funcionam para mim. Um tempo atrás, lembro que rolou uma polêmica na internet, porque houve uma valorização generalizada das pessoas que se abrem, que mandam mensagem, que chamam para sair, pessoas que são vamos, vamos. E surgiu um grupo que disse, peraí, não é bem assim. Nem todo mundo tem essa facilidade de manter contato, ser vamos, vamos. Mas isso não quer dizer que a gente não se importe. E é verdade mesmo. As pessoas têm formas diferentes de mostrar que se importam, de cultivar afetos, de se relacionar. Não existe uma forma certa, mas existe, certamente, compatibilidade, quando uma pessoa combina com a outra. Se eu valorizo o contato constante, é claro que vou ter dificuldade de manter amizade com uma pessoa que nunca encontra tempo para sair comigo. Como se fosse uma faxina no armário, às vezes a gente precisa experimentar todas as nossas roupas para ver o que ainda cabe, o que precisa de ajustes e o que já não dá mais certo. E se não dá mais certo, então o melhor é mesmo desapegar. E o lado bom é que, assim como é mais fácil encontrar roupas quando se conhece o próprio corpo, fica bem mais fácil encontrar amizades compatíveis quando a gente aprende a reconhecer e acolher as nossas próprias necessidades. Sobre esse assunto aqui, gente, deixa eu dar um exemplo da minha vida para vocês, ó. Eu tenho vários amigos assim de infância, de adolescência aqui em Guari, que eram daquele Guari, que já não moram mais aqui em Guari, mas que eu mantenho contato, graças a Deus que existem as redes sociais, né? Ainda bem que existem os grupos de WhatsApp. Só para citar um exemplo. Tem uma amiga minha, que ela é filha do Zé Fudoli, que tem aquele sobradão ali na esquina do lado da igreja.
amiga de adolescência. A gente se conhece desde, sei lá, desde sempre. Só que ela foi embora, estudou, morou no Amazonas um tempo, se casou com o Tomé, né, que é o marido dela, que hoje é meu amigão também. Né? E hoje eles moram lá no Rio de Janeiro, numa cidade, no estado do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Itaperuna. Mas eles vêm para cá, para que ela possa visitar os pais dela, que moram aqui em Guarani, né? 2 vezes por ano nas férias, que eles são professores também, como eu, nas férias de julho e dezembro, ou mais assim, provavelmente 1 vez por ano só, nas férias de janeiro. Né? E, gente, eu posso garantir para vocês que comigo funciona desse jeito. A gente se vê 1 vez por ano, eles ficam 10, 15 dias aqui, no máximo, mas quando eles vêm, a nossa amizade é a mesma coisa. Mas claro que existe sempre essa preocupação de sempre estar em contato pelo Instagram, né, ou por WhatsApp e tal. Com o pessoal com quem eu fiz faculdade de jornalismo também, lá em Bauru, é um pessoal que do Brasil inteiro. Tem gente, inclusive, que mora fora do Brasil hoje em dia. Tem uma colega minha que mora lá nos Estados Unidos. Tem 2 casais de colegas, né? Todo mundo da mesma sala, são 2 casais, né? 4 colegas, portanto, que moram lá na Espanha. Tem outro que mora lá na Irlanda. Mas a gente tem um grupo do WhatsApp, Jornal Bauru 97, que foi o ano que a gente entrou na faculdade. E a gente se conversa praticamente todo santo dia. Não tem como manter assim, viu, gente? Mesmo que a gente não se veja sempre, tá? Só um depoimento pessoal para vocês entenderem. Beleza, beleza? Tá. A brasileira Sandra Maria Feliciano Silva, de 51 anos, moradora de Porto Velho, lá em Roraima, está entre os 100 candidatos pré-selecionados para uma missão que pretende colonizar Marte em 2025, daqui a apenas 4 anos, portanto. Informou a Fundação Mars One, ou em português, Marte 1, que organiza a expedição. De um total inicial de mais de 202 mil candidatos inscritos em 2013, apenas 100 restaram na terceira seletiva da Mars One. Uma segunda fase de seleção já havia reduzido esse número para 1.058 candidatos. O grande corte de candidatos é um passo importante para sabermos quem tem as qualidades certas para ir a Marte, disse em comunicado Bas Lansdorp, cofundador e diretor executivo da fundação. No perfil divulgado pela Mars One, Sandra afirma ser formada em administração e direito. Ela também é professora, especialista em segurança pública. A candidata também mantém uma página no Facebook sobre aquários. Ela escreveu um livro de ficção chamado Os Ancestrais, publicado em dezembro passado. No caso aqui, essa notícia está escrita ali embaixo, é de outubro de 2015. Então, dezembro passado foi dezembro de 2014. Então, quando eles saem em 2025 aqui, gente, né, a notícia foi publicada em 2015. Então, ainda faltavam 10 anos, né? Agora só faltam 4 anos. Não sei como é que anda esse projeto do Mars One. Se quiser dar um Google depois vocês verem, né? Beleza. Ela escreveu um livro de ficção chamado Os Ancestrais, publicado em dezembro passado, dezembro de 2014, no caso. Entre os temas de interesse dela estão astronomia, claro, né? Lógico. Física, lógico também. Biologia, administração de crise e ecologia de sistemas fechados. Em um vídeo divulgado pela Fundação, Sandra diz que tem a coragem e o espírito certos para participar desta missão. Legal, mas é que tenha dado certo o negócio aí. Beleza. O que fazer com restos de alimentos? Para quem não sabe o que fazer com os restos de alimentos que sobram do almoço e não quer desperdiçar, aqui vão algumas dicas. Sobras, como cascas de frutas e vegetais, podem ainda conter nutrientes valiosos. Óleo vegetal pode servir para a limpeza doméstica. E resíduos orgânicos podem até se transformar em adubo natural de alta qualidade para suas plantas. A Bia, minha menina, estava adubando as plantas dela daquele casa, sabe com o quê? Com casca de ovo e borra de café. Sabe quando você passa o café, aquele que fica no coador? E olha, funcionou, viu? Ela tem morango plantado em casa no vasinho, está nascendo. É preciso prestar atenção em cada etapa do consumo, desde a aquisição até o descarte, para evitar acúmulo de lixo desnecessário, tanto em casa como nos aterros sanitários. Na hora de fazer as compras, dê preferência a alimentos mais saudáveis e que contenham menos embalagens. Quer ver outro exemplo? Eu, quando vou na Quitanda, por exemplo,
Eu nunca pego uma sacolinha para cada coisa. Porque não precisa, gente. Vai chegar em casa e vai jogar tudo aquilo. Vai só gerar lixo desnecessário. Você pega tudo que você precisa, leva lá na hora de passar no caixa, põe tudo numa sacola, tudo junto. Precisa pôr um saquinho de plástico para 2 cebolas, outro saquinho de plástico para 1 tomate, outro saquinho de plástico para 3, né, maçãs. Põe tudo junto, tá? As feiras livres são ótimas opções para adquirir verduras e legumes mais baratos e frescos. Use o carrinho de feira para evitar as sacolinhas plásticas aí, ó. Antes de categorizar o seu resíduo como rejeito e descartá-lo no lixo comum, lembre-se que ele ainda possui muito valor e pode ser reaproveitado. O resto também não é lixo. Pode virar uma rica fonte de nutrientes para o solo e suas plantinhas, através da compostagem. Compostagem de resíduos. Compostar, por incrível que pareça, já é possível decompor naturalmente os restos de alimentos na sua própria casa, mesmo morando em apartamento. Não é o nosso caso aqui, né, gente? A gente, graças a Deus, mora num lugar que a gente mora em casa e muitas vezes tem um quintalzão ainda de terra. De um jeito prático e higiênico. Nos últimos anos, algumas marcas de composteiras, também conhecidas como minhocários, chegaram ao mercado com a missão de realizar essa tarefa. Nesses equipamentos é possível colocar frutas, verduras, legumes, sementes, borra de café, aí ó, sobras de alimentos cozidos ou estragados, sem exageros, e cascas de ovo. Falei? Eu não tinha lido esse texto ainda, hein? Materiais como saquinhos de chá, serragem, gravetos, papelão, papel jornal e palitos de fósforo também podem entrar na composteira sem problemas. Porém, o mais indicado para jornal e papelão é a reciclagem, que também tem aqui em Guarani, graças a Deus, um esquema bem implementado já. Carnes de qualquer espécie, cascas de limão, laticínios, né, derivados do leite, né, óleos, gorduras, frutas cítricas, tipo limão, laranja, em excesso e sal em excesso, não podem ser compostados. Então isso não entra. Beleza. Começar de novo sempre é possível. Recomeçar algo que terminou pode parecer um contrassenso, um absurdo. Contudo, por vezes, interrompemos algo que pode ser recomeçado, e por vezes com resultados satisfatórios, pois o tempo dado pode propiciar uma boa reavaliação daquilo que se pretendia terminar. Quantas vezes na vida somos obrigados a recomeçar alguma coisa que deixamos para trás? Que pode ser um projeto de vida, adiado por circunstâncias, ou pode ser um romance que não deveria ter sido interrompido, e até mesmo pode ser simplesmente aquela pizza que deixamos de comer no sábado, como também pode ser aquilo que alguém precisava ouvir, mas nos calamos. Sempre devemos analisar muito bem antes de parar com alguma coisa, ou seja, dar aquele famoso tempo que nos permitirá pensar melhor. Ocorre que muitas vezes esse tempo será apenas perda de tempo e poderemos ficar para trás. Podemos estar tranquilos em um emprego e surgir uma proposta interessante. Se perdermos tempo dando-nos um tempo, poderemos perder a ocasião. Mas, se nos precipitarmos, estaremos trocando o certo pelo duvidoso, sendo essa sempre a nossa maior dúvida, pois poderá estar aí a nossa oportunidade para aquela mudança sonhada. É aí que entra em ação a famosa ponderação, né? Você pesar os prós e os contras de cada situação. E pensar aí, ó, e pesar bem pesado os prós e os contras antes de algo decidir. Por vezes, saímos para tentar a vida nova, mas devemos deixar a porta aberta para um eventual retorno, nunca sendo aconselhável uma saída traumática que nos feche aquela porta para sempre, né? Sempre deveremos procurar acordos amigáveis, seja para um emprego, seja para uma amizade. Não é interessante deixar portas fechadas atrás de nós, pois nunca sabemos quando será preciso começar de novo, quando será preciso voltar atrás, né? Nós somos seres que dependemos muito uns dos outros. Então, sabe, às vezes você arranja encrenca com uma pessoa e não sabe se lá na frente você vai precisar dessa pessoa de novo, né? Então tem que deixar sempre as portas abertas. Beleza? Reflexões sobre o uso da internet. Atualmente a internet é uma imensa biblioteca virtual. Na verdade, o seu conceito vai além de biblioteca, pois é um espaço em que, além de pesquisar, pode-se escrever, publicar, trocar informações, produzir em colaboração, gerar conhecimentos. Isto é o que está sendo chamado de Web 2.0. É mais um canal de conhecimento, de trocas e buscas.
é um artefato tecnológico que facilita o despertar, a motivação dos alunos pelas novidades, funcionalidade, praticidade e principalmente pelas inúmeras possibilidades de pesquisa que lá se encontra. Uma das grandes contribuições da internet é a oportunidade das pessoas vivenciarem a emoção de buscar conhecimento. O uso dessa ferramenta deve ser feito o mais cedo possível, porque é uma habilidade essencial para o trabalho profissional futuro. Ensinar e aprender com a internet inclui muitos ganhos para os envolvidos no processo. A internet, dinamiza e facilita o fazer pedagógico, possibilitando, entre outras coisas, acesso a uma imensa variedade de informações e conhecimentos, páginas educativas, softwares que ajudam na pesquisa escolar, comunicação e interação com outras pessoas, o que proporciona estímulo para pesquisas, a leitura e a escrita. Desenvolvimento da autonomia, saber andar com as próprias pernas, do aprendizado individualizado, do raciocínio lógico, da troca de experiências entre os envolvidos no ato de ensinar e aprender, da capacidade de comunicação e socialização, etc. O momento vivido pela sociedade exige que o cenário educacional não ignore ou subestime a influência positiva desse canal de conhecimento na vida das pessoas. Faz-se necessário frisar que o uso da internet na educação precisa de orientação, de bom senso na escolha das páginas mais úteis e melhor elaboradas. Para que no uso desta tecnologia o aluno possa navegar com segurança e autonomia, andar com as próprias pernas, como eu já disse, é fundamental que os pais e nós, os professores, se unam a fim de protegê-los, acompanhando e participando das atividades, conscientizando-os dos efeitos maléficos de alguns conteúdos ali expostos, orientando-os na localização de conteúdos de qualidade, que podem ser transformados em conhecimentos úteis. Isto exige que o aluno seja educado para utilizar a internet sem cair em armadilhas. Educado aqui, no caso, a gente é orientado, instruído, para não cair nas armadilhas virtuais aí. Dos pedófilos e Deus o livre, tanta coisa ruim que tem, Um italiano bem brasileiro. Ele nasceu na Itália em 1798, mas se naturalizou brasileiro e foi uma das mais importantes figuras da história do jornalismo no Brasil. Giovanni Battista Libero Badarò. Era filho do médico Andrea Badarò. Não está errado aí não, gente. O nome Andrea, lá na Itália, é nome masculino também, tá? Na verdade, principalmente masculino. Giovanni Battista Libero Badarò era filho do médico Andrea Badarò. Seguindo os passos do pai, formou-se em medicina em 1825. Por conta da situação política da Itália na época, Libero Badarò emigrou para o Brasil em 1826, indo morar na cidade de São Paulo em 1826. Tornou-se professor da Faculdade de Direito de São Paulo. O cara era médico, é isso mesmo? O cara era médico, mas tornou-se professor da Faculdade de Direito e depois virou jornalista. Vai entender, Tornou-se professor da Faculdade de Direito de São Paulo e um importante jornalista, porque era muito estudioso. Não só da medicina, mas também dos assuntos da política. Já deu para perceber, gente? Ele se inspirava nos autores do Iluminismo, acreditando que a razão humana e a ciência poderiam promover o progresso da humanidade. Para ele, o poder dos reis tinha que ser limitado. Por isso, Libero Badarò escrevia artigos de oposição ao imperador Dom Pedro I e contra diversas autoridades de São Paulo, como Cândido Ladislau de Apiaçu, seu principal adversário político. No ano de 1830, Badarò defendeu os movimentos políticos que derrubaram o rei da França, Carlos X. Comentava que o Brasil tinha de passar por processo semelhante, comparando Dom Pedro I com o monarca francês. Uia! Um pouquinho da história do Libero Badarò. Eu já conheci esse cara porque nem é jornalista. Amigos imaginários. Almoçamos junto em um restaurante. Às vezes tomamos um café. Em raras ocasiões acertamos as agendas para o cinema, o happy hour, sempre curta. Daí a pouco já estamos cada qual em sua casa. Não mais do que isso, há anos. Mas estes encontros quase regulares acabaram criando entre eu e ela uma amizade cheia de bons segredos e silêncios. Nunca fui à casa da minha amiga, nem ela foi à minha. E mais, nem conhecemos os amigos e amigas um do outro. Ela me fala de alguns e eu faço o mesmo sobre os meus. Mas são turmas diferentes, que nunca se encontram. E talvez tenham pouco a se dizer quando se encontrarem. Bons amigos, ela e eu. Talvez um pouco solitários.
De repente, ela me contou, enquanto almoçávamos no restaurante que eu havia sugerido, que há anos tinha alguns amigos imaginários. Eu dei uma gargalhada tão alta que as pessoas das mesas próximas se voltaram para ver o que acontecia. Amigos imaginários? Tu? Que bobagem! Disse eu enquanto continuava a rir. Ela não riu. Permaneceu séria, como se estivesse prestes a dizer algo importante. Mas eles existem, explicou, tentando a serenidade que a minha risada não deixava. Tu, por exemplo, és um deles. Então eu ri ainda mais alto, uma gargalhada que não conseguia parar. E o olhar dela para mim era de um desapontamento profundo, de uma amizade que, de repente, se terminava. E eu só fazia gargalhar daquela grande bobagem. Mas, quando olhei para as minhas mãos e percebi que elas começavam a desaparecer, parei de rir. Oh, caramba. Ah, legal, vai, gostei. Bicho preguiça. Parece um macaco, muito peludo e sempre pendurado nas árvores, mas é muito parado para ser um macaco. Leva a vida em câmera lenta, o danado do bicho preguiça. A preguiça é um mamífero sem dentes que vive pendurado nas árvores brasileiras. Elas, as preguiças, têm um rosto pequeno e parecem que estão sempre sorrindo. Tem aquele desenho da Disney, você assistiu já? Zootopia. Tem um preguiça lá que fica carimbando as coisas em câmera lenta. Ele tem a mesma carinha só dando risada. As preguiças só comem uma coisa, folhas de embaúba, uma árvore que, por isso, ficou conhecida como a árvore da preguiça. Esses bichos são assim preguiçosos por causa do calor. Como eles têm o corpo coberto de pelos grossos, não podem se agitar muito, porque senão suam para valer. Não existe apenas um tipo de preguiça. Algumas são acinzentadas e têm 3 dedos, como os da espécie Bradypus tridactylus, que é o nome científico. O nome científico, como vocês já sabem das aulas de biologia, sempre está em latim. Inclusive, a segunda parte do nome aí, tridactylus, significa exatamente 3 dedos. Tá? Tri é 3 e dactylos é dedos, 3 dedos. As preguiças da espécie Coloepus didactylus, aí adivinha quantos dedos elas têm? Tem apenas 2 dedos, pois é. Uma outra espécie, Bradypus torquatus, conhecida como bicho preguiça de coleira, tem pelagem amarelada e faixas negras na nuca, a coleira. A preguiça de coleira está ameaçada de extinção. Tadinha. Gigante azul gelado. Imagine ligar a televisão e ouvir a seguinte notícia. Previsão de temperatura máxima para hoje, 196 graus negativos. Isso seria possível se você estivesse acompanhando notícias sobre um enorme planeta gelado que fica bem longe da Terra, Urano. Mas que ainda é no Sistema Solar, tá, gente? Urano é o 7º planeta do Sistema Solar. Olha lá. E está a cerca de 3 bilhões de quilômetros do Sol. Por isso que ele é tão gelado assim. O diâmetro do gigante gelado é 4 vezes maior que o da Terra. Sua massa é 15 vezes maior que a do nosso planeta. Ele foi o primeiro planeta do Sistema Solar a ser descoberto por meio de um telescópio. Inclusive, gente, são 5 os planetas que são visíveis a olho nu, sem que a gente precise usar o telescópio. Se você sair à noite e o céu estiver, lógico, limpo, sem nuvens, você consegue enxergar 5 planetas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Só esses que dá para enxergar a olho nu. Passou disso, fica muito longe, a gente não consegue enxergar sem telescópio. É o caso de Urano, Netuno e Plutão. Tá? Então, Urano precisou que o telescópio fosse inventado primeiro, para que daí ele fosse descoberto. Ninguém sabia que ele existia antes da invenção do telescópio. Tá? Achava-se que o Sistema Solar só chegava até Saturno. Faltavam ainda Urano, Netuno e Plutão para serem descobertos. Como Saturno, Urano também tem anéis. No total são 10, formados por partículas de poeira e encontradas em torno do planeta. Lógico, né, gente? Como essa poeira foi parar lá, os astrônomos acreditam que essas partículas são restos de um satélite que se aproximou tanto de Urano que se rompeu, se despedaçou, se desintegrou. Os restos desse satélite começaram então a girar em volta do planeta, formando um anel aí de pozinho, de pedrinhas pequenas. Só que cabe um esclarecimento aqui, gente. Quando fala em satélite, o que a gente pensa? Satélite de comunicação, né? Feitos pelo homem. Satélites de televisão e tal. Não é o caso aqui, tá, gente? A gente aprende lá nas aulas de geografia que existem 2 tipos de satélites. Os satélites naturais, né?
Que, tipo a Lua, por exemplo. A Lua é o nosso único satélite natural. Já estava lá, é feita pela natureza. E os satélites artificiais, que são esses de comunicação, né, de TV, de rádio, de internet. Tá bom? Então, quando fala que satélite, não é que tem no louco, mas já tem gente morando, não tem satélite, não. Os planetas exteriores são grandões, cada um deles tem um monte de luas. A gente tem uma só, né? Marte tem duas, Phobos e Deimos, medo e terror, né? Já Júpiter tem mais de 20, Saturno tem um montão, Urano também tem um monte. E uma dessas luas naturais, um desses satélites naturais, né, se aproximou muito em algum momento e foi despedaçado pela gravidade e virou esse anel de pedras em volta de Urano, tá bom? Beleza. Urano se diferencia dos outros planetas do Sistema Solar por ter o eixo de rotação muito inclinado. O gigante azul está bem tombado, tem inclinação de 83 graus. O que isso quer dizer? Vocês com certeza já viram um globo terrestre, lógico. Vocês viram que ele é meio inclinadinho, né? Ele gira sobre um eixo, né? E ele é meio inclinadinho, 23 graus de inclinação. Quando diz aqui que a inclinação de Urano é de 83 graus, é que ele é quase deitado, gente. Ele também gira como a Terra, né? Também tem estações como a Terra, inverno, né? Primavera, verão, outono e inverno. Mas ele roda em torno do Sol praticamente que deitado, né? Como se ele é bem inclinado o eixo dele. Então ele mostra praticamente que o polo norte para o Sol, depois, dependendo da posição dele na órbita, o polo sul. Entendeu? Ele gira em torno do próprio eixo, mas é quase que deitado, como se ele rolasse deitado. Tá? Urano se diferencia dos outros planetas do Sistema Solar por ter o eixo de rotação muito inclinado. O gigante azul está bem tombado, tem inclinação de 83 graus. Na prática, isso gera estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, muito longas. Em Urano, cada parte do planeta é iluminada por 21 anos. Então, cada estação dura 21 anos. Aqui é outro dado bem legal sobre Urano. Ó, quantas estações que tem? 4, né? Primavera, verão, outono e inverno. Se cada estação dura 21 anos terrestres, se cada estação lá de Urano dura 21 anos terrestres, quanto tempo dura o período orbital de Urano? Quantos anos terrestres tem o ano de Urano? Vocês fizeram a conta já? 21 vezes 4, né, gente? 84 anos. Ou seja, Urano, gravem bem essa informação que é legal. Urano leva 84 anos terrestres para dar uma única volta em torno do Sol. De tanto que ele está longe. É o tempo de uma vida humana, gente. Quando eu nasci, por exemplo, Urano estava numa determinada posição no céu. Ele só vai voltar para aquela mesma posição 84 anos depois. Eu estou com 47. Entendeu? Quando o Urano voltar ao mesmo lugar que ele estava no céu, ao mesmo lugar da órbita dele em que ele estava, quando eu nasci, eu já vou ter 84 anos. Se eu estiver vivo até lá, claro. Entenderam? Então, o ano de Urano dura o período de uma vida humana inteira. 84 anos. Legal, né? Eu acho legal pra caramba. Beleza. Aquelas férias com os sobrinhos tinham sido maravilhosas. Embora os garotos viessem de vez em quando passar uns dias lá no sítio, nada se comparava àquelas férias de julho. Eles visitaram as belas fazendas da região, passearam a cavalo, pescaram, andaram pelos pastos e pelos cafezais e se divertiram à beça. Como as noites de julho estavam muito frias, os tios resolveram colocar os moleques para dormirem todos juntos. Assim eles poderiam se aquecer melhor. O irmão do meio contou que durante a noite ele acordou assustado, porque o irmão mais novo despertou feito um maluco e gritava desesperadamente: "Socorro! Eu não estou sentindo a minha perna! Eu perdi minha perna! Eu belisco a minha perna e não sinto nada!" Foi quando o irmão mais velho resmungou irritado: "Vai dormir, garoto! Você vai ver se eu continuar a beliscar a minha perna!" Estavam tão amontoados os moleques que um beliscou a perna do outro e daí reclamou que não estava sentindo a perna. Claro, né? Estará o e-mail com os dias contados? Correio eletrônico já está perdendo espaço para o SMS, famoso torpedo, né? Os blogs e microblogs e as redes sociais. Afinal, o e-mail está chegando ao seu limite? Não é bem assim. A ideia é que ele vá sendo substituído aos poucos por outras ferramentas de comunicação que demandem menos atenção, desperdicem menos tempo e tornem mais prática a comunicação entre pessoas. De acordo com César Taurion, diretor de novas tecnologias aplicadas da IBM Brasil, falar em morte do e-mail é dramático demais. Até porque o povo adora falar em morte de uma tecnologia quando surge outra tecnologia, né, que supostamente vai substituir a anterior.
né? O pessoal falava que o cinema iria desaparecer quando surgiu a televisão. Tá firme e forte aí, né? O pessoal falava que o rádio ia desaparecer quando surgisse a televisão. Existe TV, existe rádio. Entendeu? Então não é assim, o pessoal fala, o livro físico vai desaparecer, porque agora existe o e-book. Não, gente. Existe o e-book, existe o livro físico. Tem para todos os gostos. Entendeu? Então não é porque existe rede social, Twitter e Facebook da vida, que o e-mail vai sumir, tá? Então, falar em morte do e-mail é dramático demais. Taurion concorda, porém, que há um processo já em curso de substituição tecnológica, um ciclo de fragmentação das comunicações, que fará com que o e-mail deixe de ser a principal forma de ligação entre pessoas na internet, para ser apenas mais uma ferramenta. Assim como os microblogs, o Twitter, na verdade, né? Blogs, programas de mensagem instantânea, WhatsApp e telefone celular. O uso do e-mail no âmbito pessoal vai cair muito nos próximos anos. No empresarial vai levar mais um tempo, mas em 2 ou 3 anos, os programas de mensagem instantânea serão mais usados nas empresas que o e-mail. Simplesmente porque o e-mail não é mais o faz-tudo, diz Taurion. Não dá para tirar do e-mail o seu papel de destaque na história da internet e na transformação da comunicação humana. Foi ele o responsável por quebrar barreiras geográficas. Pesquisas apontam um processo de abandono do uso do e-mail, lembra Taurion, citando estudos que mostram que nos Estados Unidos, os jovens têm preferido as redes sociais para se comunicar, em detrimento do e-mail. Vocês, os jovens, não usam praticamente e-mail, só usam redes sociais. Há ainda um outro estudo que mostrou que nos Estados Unidos a idade média de quem usa e-mail é 47 anos. Adivinhe? Exatamente a minha idade. E eu uso bastante e-mail. E que para a nova geração, a chamada Y, o e-mail é apenas um vago conhecido. A pesquisa mais impactante, no entanto, foi feita pela Pew Internet and American Life Project e evidenciou que enquanto 92% dos adultos americanos usam e-mails, ou seja, 9 entre cada 10 adultos americanos, apenas 16% dos adolescentes o fazem. E será justamente esse público o responsável não pela morte, mas pela diminuição do uso do correio eletrônico no futuro. E aqui essa notícia é de 2008, está escrito embaixo, né? Ele fala que nos próximos anos, então nós já estamos nos próximos anos, né? Já se passaram 13 anos dessa notícia. Capítulo 3. Helena. Era uma moça de 16 anos, aí a idade de vocês, delgada, sem magreza. Ela era esbelta, vamos dizer assim, né? Estatura um pouco acima da mediana, talhe elegante, porte elegante e atitudes modestas. A face de um moreno pêssego tinha a mesma imperceptível penugem da fruta de que tirava a cor. Né? A pele, o que está querendo dizer aqui é que a pele do rosto da Helena tinha a mesma textura de um pêssego. Era bem aveludada. Naquela ocasião tingiam-na uns longes cor-de-rosa, a princípio mais rubros, natural efeito do abalo. Quer dizer que ela estava com vergonha, então ela estava mais vermelha. As linhas puras e severas do rosto pareciam que as traçara a arte religiosa. Parecia uma estátua de tão bonita. Se os cabelos, castanhos como os olhos, em vez de dispostos em 2 grossas tranças, lhe caíssem espalhadamente sobre os ombros, e se os próprios olhos alçassem as pupilas ao céu, disseres um daqueles anjos adolescentes que traziam a Israel as mensagens do Senhor. Ela parecia um anjo tão bonita. Não exigiria a arte maior correção e harmonia de feições, e a sociedade bem podia contentar-se com a polidez de maneiras e a gravidade do aspecto. Ou seja, ela era bonita, educada e tímida. Uma só causa pareceu menos aprazível ao irmão. Eram os olhos, ou antes o olhar, cuja expressão de curiosidade sonsa e suspeitosa... Eram os olhos, ou antes o olhar, cuja expressão de curiosidade sonsa e suspeitosa reserva foi o único senão que lhe achou, e não era pequeno. Ou seja, o olhar dela passava uma expressão de ingenuidade que desagradava aqui um pouco. Beleza? Críticas ao Dora Cinema, Era do Gelo 4, 3,5. Acho que a nota máxima deveria ser 5, né? Se for 10, aí tá feia a coisa. Dinamismo Renovado, de Francisco Russo. Em seu 4º filme, a série A Era do Gelo tem os principais elementos plenamente estabelecidos. A amizade está presente através do elo formado desde o primeiro filme entre Manny, Diego e Sid. A paixão ganhou corpo em A Era do Gelo 2,
com a aparição da mamute fêmea Ellie, e a inevitável família deu as caras na sequência seguinte, onde nasceu a pequena Amora, pequena do ponto de vista dos mamutes, né? Seguindo a linha evolutiva dos relacionamentos, em A Era do Gelo 4, Amora cresceu e já é adolescente, época em que os atritos com os pais se tornam mais recorrentes, acontecem com grande frequência. A jovem quer mais liberdade, o pai busca protegê-la dos perigos da vida. Você com certeza já viu isto antes, mas não aplicado a uma família de mamutes. É assim, com uma trama batida, recontextualizada, que começa a Era do Gelo 4. Como pano de fundo, mas não menos importante, há ainda a divisão dos continentes mundo afora, né? O lance das placas tectônicas, que não é dessa época, viu, gente? Que fique bem claro isso aqui, o professor de geografia vai poder confirmar para vocês. Eles puseram isso, mas só no filme, tá? As placas tectônicas começaram a se mexer bem antes da Era do Gelo, e continuam se mexendo até hoje, na verdade. Não foi um processo que durou pouco tempo, é um processo que continua até hoje, tá? Como pano de fundo, mas não menos importante, há ainda a divisão dos continentes mundo afora, explicada em divertida sequência estrelada pelo sempre neurótico esquilo Scrat. Com enormes blocos de terra mudando constantemente de lugar, a vida na Era do Gelo já não é mais tão tranquila assim. Numa destas mudanças inesperadas, o grupo é separado. Manny, Sid e Diego ficam isolados em um iceberg, enquanto Ellie, Amora e os demais animais permanecem em terra firme. A promessa de que irão se reencontrar, custe o que custar, vem no embalo. É o início da aventura, de lado a lado. Assumidamente infantil, inclusive com algumas piadas voltadas para crianças pequenas, a Era do Gelo 4 chama também a atenção pela qualidade da animação, especialmente na cena da tempestade em alto mar. O 3D, por sua vez, conta com alguns bons momentos, mas não impressiona. Legal. Assisti esse filme já, é legalzinho mesmo. Jogo Banco Imobiliário. Um tabuleiro de cartão resistente, dinheiro de papel impresso em um só lado em cores diferentes para cada valor, miniaturas de plástico de uma só cor para representar casas e hotéis, cartas de papel não plastificado para representar as propriedades, 16 cartas de papel para representar sorte e azar, 2 dados de plástico. Cada jogador recebe um peão de plástico colorido. Os jogadores andam com peões em um tabuleiro que representa uma cidade, movimentando-se de acordo com os números dos dados. Cada jogador pode comprar o terreno em que o peão para, com o dinheiro que recebe no início do jogo. Algumas cartas especiais representam acontecimentos felizes ou infelizes. O jogador pode parar na prisão, o que algumas vezes é uma vantagem, já que deverá pagar aluguel se cair no terreno de outro jogador. Esse aluguel pode ser bem caro, dependendo da quantidade de casas e hotéis construídos no local. Ganha o jogo quem chegar ao final com maior quantidade de dinheiro. Dicas: compre todas as propriedades possíveis no início. Quanto mais propriedades tiver, maior o potencial de coletar aluguel. E quanto mais aluguel receber, mais dinheiro você terá. Parece lógico, né? Mantenha registro de quanto dinheiro cada jogador tem. Assim você vai saber quanto cada um pode dar em um leilão, quanto aluguel ele pode pagar e quantos prédios ele pode comprar sem ter que hipotecar. Fique na cadeia. Oi? No banco imobiliário, ao contrário da vida real, estar na cadeia não é necessariamente uma coisa ruim. Você pode continuar cobrando aluguel das suas propriedades enquanto estiver na cadeia. Se tiver de levantar fundos, se tiver de conseguir dinheiro, hipoteque propriedades que não tenham benfeitorias. Manual de instruções aí do Banco Imobiliário. É do Banco Imobiliário? É. Beleza? Beleza, e acabou. Certo, terceiro B? Muito obrigado pela atenção. Faça aí com calma e com dedicação, tá? Valeu, até mais.